Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no livro de Tito, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Tito, capítulo 1, verso 1 ao 5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Jaime, por favor. Bom dia para todos. Que bom estarmos juntos para nos apoiarmos mutuamente nas nossas lutas diárias, né? Como Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E é verdade, né? A gente tem aflições mesmo. Mas que bom que vem uma água para refrescar as aflições, né? Obrigado, minha irmãzinha. E é isso mesmo. Que bom que nós podemos estar aqui. A igreja, os guias da casa do Senhor, tem orado, tem buscado, rogar a Deus que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. E estamos com um propósito de ter novos irmãos servindo na função de evangelista, presbíteros, diáconos, né? E nós estamos compartilhando com a igreja, pelo simples fato, e não é tão simples assim nada, Deus espera que a igreja, nós, possamos participar dessa escolha, desses homens que vão estar dedicando sua vida para o reino de Deus, para a causa de Cristo. E hoje é mais uma palavra nessa direção, de você como igreja receber e entender que Deus espera que você participe desse processo de escolha de homens que Deus está chamando, que Deus está escolhendo e usando a igreja como ferramenta para que a vontade de Deus esteja visível para nós. Enquanto o Pai está invisível, o Espírito Santo está invisível, Jesus está invisível, os homens que servem estão visíveis. E o que queremos compartilhar em alguns instantes, em alguns minutos, é o que está escrito na palavra de Deus, ponha em ordem as coisas restantes, né? Ponha em ordem as coisas restantes. Nosso Deus,
nosso Pai, nosso Criador, Ele é um ser ordeiro. Em outras palavras, Ele gosta de ordem. Ele gosta de organização. É só você olhar para o mundo visível e tangível que você vai ver como que o nosso Pai, o Criador, Ele deixou uma ordem no cosmos, no planeta, na Terra. É incrível as estações, né? Como é que funciona assim, tão maravilhosa. Estamos deixando o inverno, vamos entrar na primavera, depois vem o verão, e esse ciclo repetitivo, é assim mesmo, né? Então, tudo funciona bem. Ah, Jaime, essas tempestades, esses tufões, e esses furacões, e esses terremotos, e esses maremotos, e por aí vai. Está tudo previsto na palavra de Deus. Isso aí é por causa dos nossos pecados. Enquanto raça humana, nós conseguimos com o nosso pecado desequilibrar o cosmos. Mas o controle ainda é de Deus. Ele ainda tem um controle e, diga de passagem, que ainda nós moramos num habitat muito maravilhoso, né? Sol, chuva, calor, frio, nada demais. Às vezes, um pouco em excesso, né? Mas está dentro tudo dos propósitos de Deus. Deus é assim. Você é uma pessoa organizada? Você diria, para mim, você diria para a pessoa do lado, você diria para o seu cônjuge, não, para o cônjuge não precisa falar, que o cônjuge já sabe, né? Aquela bagunça lá em casa, e eu não sei quem faz a bagunça lá na sua casa, se é ela ou se é ele, e culpar as crianças não é justo por tudo também, né? Nós costumamos ser desordeiro, né? Mas a pergunta permanece, você é uma pessoa organizada, né? Pois é. O que você precisa organizar na sua vida? Mas se Deus é organizado, né? Filho de peixe, peixinho é. Se o texto sagrado está dizendo, põe em ordem as coisas restantes, então tinha uma ordem lá na ilha de Creta, mas precisava dar um ajuste no resto das coisas. Às vezes as nossas vidas não estão tão organizadas assim, né? Meu interior não está tão em ordem quanto eu gostaria, né? Até meu exterior também vai, né? Falar de interior é um pouco assim, né? Mas às vezes está uma bagunça e eu preciso organizar a minha vida, eu preciso organizar minha casa, eu preciso organizar meu carro e não sei lá. Por que nós não somos organizados? Tem N explicações por causa disso aí, né? Mas uma razão óbvia é que geralmente nós dizemos, eu não sou organizado, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo para organizar as coisas, né? E essa de não ter tempo, na verdade, é uma conta muito cara para você colocar tudo na conta do tempo, sabe assim? Eu não tenho tempo, sou desorganizado, então está explicado, eu não tenho tempo. Mas a verdade verdadeira é que você tem tempo, ou você acha tempo, para aquelas coisas que é importante, ou para aquelas coisas que às vezes não é tão importante, mas é dos seus interesses. Aí você acha tempo, porque é aquilo que você quer fazer, é ou não é? Estou falando besteira? Espero que não. Mas a verdade é que quando nós não organizamos, porque nós escondemos
dessa frase que eu não tenho tempo, na verdade, nós estamos perdendo tempo. Porque a organização, muito ao contrário do que se pensa, ela faz você ganhar tempo. Ainda que você vai usar uma boa parte do seu tempo para organizar. Organizar o quê? Ué, tudo que você precisa. Sua vida, sua família, né? Seus relacionamentos e por aí vai. Então, quando você tira tempo, faz uso do seu tempo, esse pacote de tempo que Deus te deu, você faz uso e você começa a organizar, aí você ganha tempo, aí você ganha saúde, aí você quebra o estresse, aí a sua vida vai, é duro, quando você quer uma coisa você não acha, não é verdade? Pois é por aí mesmo. Nós já ouvimos a leitura do texto sagrado. Eu espero que você não fique incomodado de eu ler mais uma vez. Porque o texto sagrado, quanto mais leio, mais ele fica plantado no meu coração. Vamos ler mais uma vez o texto sagrado? Acompanha comigo aí no nosso telão. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Ele prometeu. E isso é muito incrível. Ele prometeu antes dos tempos eternos. Volte lá, quem passou. Não fui eu. Eu mesmo que vou voltar. Aí ele voltou de novo. Aí, quem está brigando comigo lá atrás? Tem alguém? Eu tenho um concorrente lá. Nossa. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa que eu faço. Eu estou aprendendo. Ai. Eu sou meio burrinho, mas eu vou aprender algum dia. Tem paciência comigo. Vamos lá. Na esperança, na certeza da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada, diz Paulo, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Interessante essas palavras que o Espírito Santo, Ele colocou no coração do apóstolo Paulo. Nossa, agora eu fui longe. Obrigado, Jaísa. Sou frio. E ele continuou falando do Tito, que é o filho verdadeiro dele na fé, e ele falou lá que ele encarregou ele de ficar na ilha de Creta, com os deveres e qualificações dos ministros. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo, ele era um escravo de Jesus. Ele tinha ciência disso. Ele tinha convicção. Ele não era simplesmente um servo, mas ele era um escravo, ele sabia disso. A vida dele mostrou tudo isso. Ele também foi um apóstolo. Apóstolo é um enviado, porque Jesus enviou ele. Então ele também é um apóstolo. Ele também era um missionário.
Missionário é quando você deixa a congregação e você vai para outros locais levar a palavra, seja dentro do próprio país, ou seja fora do país. A gente chama de missão doméstica quando é dentro do país, e missão internacional quando é fora do país. Ele era um missionário. E que missionário ele era? Mas ele também era um evangelista. Por quê? O evangelista, ele leva o evangelho, ele leva a palavra, ele leva a verdade. E por ele levar a palavra, o evangelho, ele levou o evangelho para Tito, que era um jovem, solteiro, e ele evangelizou ele, e ele discipulou ele ensinou o Tito o que Deus esperava dele, o que Jesus esperava dele. E na verdade, Paulo chama ele, meu verdadeiro filho na fé. Isso dá a entender para os estudiosos das Escrituras, que foi o Paulo mesmo que pregou e batizou ele. E foi Paulo mesmo que ajudou ele a crescer na fé. E o menino cresceu, e ele amadureceu, e ele tornou-se um trabalhador no reino de Deus. Porque trabalho não é para criança, né? Trabalho é para adultos mesmo. Então ele se tornou este homem lá tão importante. Alguém passou de novo lá? Não? Então esse negócio tem vida própria. Esse é o problema, né? Paulo, ele deixou o Tito lá na ilha de Creta, com um propósito bastante interessante. Na verdade, ele passou para ele uma grande responsabilidade. Como ele deixou Timóteo lá na igreja de Éfeso para cuidar daquela congregação, e também Timóteo era um evangelista, e ele agora está deixando o Tito na ilha de Creta. E é interessante que quando a gente fala em ilha, não sei se você já visitou algumas ilhas aqui no nosso próprio país, me lembro aqui da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, eu pude estar lá. Eu não quero te matar de inveja, mas é só dizer que eu estive lá. E é uma ilha muito linda, maravilhosa. Mas ela não era tão grande assim. Às vezes, quando fala em ilha, pelo menos para mim, é uma coisa pequena. Mas ao contrário do que se pensa, a ilha de Creta era uma ilha muito grande, extensa. E lá tinha várias cidades. E essas cidades foi evangelizada por irmãos que chegaram nessa ilha para morar lá. Até você lembra quando você lê o livro de Atos, lá no capítulo 2, no início da igreja, quem é que estava lá naquele início? Os cretenses. Quem eram os cretenses? Moradores de Creta. Então, esses irmãos que voltaram para a ilha, obviamente levou o evangelho. E é assim que nós devemos fazer. Onde nós formos, nós temos que levar o evangelho. Mas eu não sou evangelista. Não quer dizer nada. Você precisa levar o evangelho, com a sua vida transformada, e também com os seus lábios, para que as pessoas aprendam o que Deus quer. Então, as cidades da ilha de Creta foi evangelizada por irmãos, mas também foi evangelizada por Tito, e também foi evangelizada pelo próprio apóstolo Paulo, que era o evangelista, era o missionário. Ele levava a palavra de Deus para esses cantos todos. Paulo deixou este evangelista, o Tito, lá na ilha de Creta, basicamente com dois propósitos. O primeiro propósito, o Espírito Santo usou o Paulo para dizer e deixar muito claro: Tito, eu quero que você ponha em ordem as coisas restantes na igreja e nas igrejas de Creta.
porque depois ele vai falar, e que você possa constituir presbíteros, ou que você deve ordenar presbíteros nessas cidades. E aí entendemos que tinha várias cidades lá na ilha de Creta. As igrejas de Belo Horizonte e na região da Grande Belo Horizonte. Vamos falar um pouco das igrejas do Senhor. Na minha contagem, nós temos 17 congregações. Bate com sua informação aí? Eu nem sabia, irmão, que nós tínhamos 17 congregações espalhadas por Belo Horizonte e a Grande Belo Horizonte e a região metropolitana. Eu nem sabia, irmão. Às vezes me escapa uma congregação. É por isso que eu não estou 100% seguro que são 17. Mas eu marcaria 17 na prova do Enem espiritual. As pessoas dizem do Alipo de Melo, congregação da qual você é parte, você é membro do corpo de Cristo aqui. Eles falam que a igreja do Alipo de Melo, ela é muito organizada. Eu já ouvi isso várias vezes. Você já ouviu isso alguma vez? Falando dessa igreja que é uma igreja organizada? Eu tenho o privilégio, a oportunidade de ser um dos que ajuda a igreja a ser organizada. E por isso eu sei que ela não é tão organizada assim. E que bom que muitas pessoas veem e falam que é. Mas os bastidores, nós sabemos que a igreja não é tão organizada assim. É por isso que essa palavra do Espírito Santo ao apóstolo Paulo para Tito, na ilha de Creta, para pôr em ordem algumas coisas restantes, se aplica também a esta igreja a qual você é parte, a qual você é membro. E a verdade é que precisamos ainda colocar em ordem algumas coisas restantes. E nós já estamos sabendo que coisas são essas. A igreja do Alipo de Melo é uma igreja organizada, e eu concordo, é mesmo. Nossa, eu vejo cada ministério, eu vejo as pessoas trabalhando, né? Só não trabalha nessa igreja quem não quer, porque há espaço para você usar os seus dons, né? Que Deus te deu, e são muitos. Nós temos mais ou menos 20 ministérios nesta congregação, ou seja, 20 frente de trabalho. Eu sei que alguns de nós participam em 2 ministérios, tem gente que participa em 3, e é trabalho demais. É uma igreja organizada, mas precisamos melhorar cada vez mais. Nós precisamos receber o selo de Deus para esta igreja. E esse selo, ele é excelência. Vamos chamá-lo de excelência. Onde você arrumou isso? Né? Marcos 7,37 vai falar do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus, quando ele estava aqui de carne e osso igual você. E esse versículo que eu vou ler já já, é falando de Jesus, quando ele fez uma cura de um homem que era surdo e que era gago, e que era mudo, e Jesus fez este milagre, que Marcos registrou para nós nas Sagradas Letras. E o que as pessoas disseram na atuação de Jesus, de deixar o Espírito Santo usá-lo para fazer a obra de Deus? Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito de maneira esplendidamente bem. Não somente faz ouvir o surdo, como falar
os mudos. As pessoas viam que o trabalho de Jesus, ele tinha um selo, e o selo era excelência. Receber aquele selo de excelência. E é isso, meu irmão, e é isso, minha irmã, que Deus espera de você, e Ele espera de mim. Sabe o que a Bíblia diz? E tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O que é incrível nessa escritura, é que diz que tudo que fizerdes, então é tudo, você tem que fazer em nome de Jesus. O que é fazer em nome de Jesus? É fazer como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Às vezes a Ariane me pede para lavar vasilha lá em casa para ela. Às vezes o banheiro. Eu gosto de lavar mais vasilha do que banheiro. Mas, não sei porquê, mas eu lavo as vasilhas. Eu tento produzir excelência quando eu lavo as vasilhas. Mas eu estou ficando cego, porque eu estou ficando velho. Você também, né, irmão? E aí, quando eu lavo algumas vasilhas, a Ariane vem inspecionar, porque ela está buscando um selo da qualidade. Não é verdade, Ariane? E ela chega assim, ô bem, olha esse copo aqui. Ô bem, olha esse prato aqui. Ô bem, você tem que lavar as vasilhas com óculos. Já é um motivo para divórcio, né? Me chamar de velho e cego ao mesmo tempo, né? Mas eu vou perdoar, vou continuar casado com essa mesma mulher. Mas eu preciso buscar excelência. Sabe quando você faz as coisas mais ou menos? Lá em São Paulo tinha uma gíria, né? A gente ia lavar o carro da gente, não estava com muito tempo. A gente falava assim, eu vou dar uma carioca aqui. Aí uma carioca é o quê? Mais ou menos. Porque os cariocas têm uma má fama de que, não, isso está sendo gravado. Mas aí, lembrei que está sendo gravado. Me perdoa os cariocas, se tiver algum que me perdoe. Mas essa coisa que a gente traz das andanças nesse mundo lá. Então a gente tinha essa expressão. A verdade é que você não deve lavar a vasilha dando uma carioca. A verdade é que você não deve fazer o trabalho para Deus na igreja dando uma carioca. Porque é preciso que o trabalho que a gente faz lá em casa e aqui também tenha o selo que é excelência. Agora, se você é doente, tem uns problemas assim de ordem emocional, precisa se tratar, você tem seus toques, aí você precisa tratar primeiro. Porque às vezes já tem excelência. A Ariane vai dizer, já está bom, Jaime. Porque agora eu estou de óculos. E aí, eu vou querer lavar mais, até eu arranhar o... Isso é loucura. Basta a excelência, meus irmãos. Tira a doença, mas basta a excelência. Mas o ponto é que na igreja, nós precisamos fazer as coisas para o Senhor com excelência. Eu gostaria de agradecer o ministério da EBD, que no Dia dos Pais fez um trabalho com as crianças de excelência. A igreja foi de excelência ou não? Foi, né? Eu vejo meus irmãos, minhas irmãs tentando produzir excelência. Nós precisamos pôr o restante das coisas em ordem na igreja. Essa igreja precisa levantar a cabeça e adquirir visão, e entender que Deus está nos chamando para ser uma mega igreja. Para a gente adquirir uma visão de águia, e não uma visão de quê, Ronaldo? De galinha. A visão da galinha é para o chão, a visão da águia é lá de cima. Visão de águia. O Senhor está nos chamando, irmãos, para ter mais servidores na sua casa, mais escravos na sua casa. Precisamos ter mais pessoas.
mais presbíteros, mais diáconos, mais evangelistas e mais irmãos para fazer o trabalho de Deus. Porque Deus te deu muitos dons. E esses dons que Deus te deu, Ele espera que você use. Às vezes eu estou usando apenas um dos dons que Deus está me dando, mas eu tenho 5, mas eu tenho 10. Seu desafio hoje é usar todos os dons que você tem. Porque Deus tem um chamado, sim, específico para homens que vão servir na função de presbíteros, para homens que vão servir na função de diáconos, para homens que vão servir na função de evangelista, na função de homens que vão servir como missionários. Eu não vejo a hora de nós treinarmos aqui equipes e enviarmos pessoas para outras cidades mineiras. E olha que Minas Gerais é grande, é imensa. O irmão Ed Carlos disse para mim ainda há pouco que ele faltou de alguns cultos. Eu falei, irmão, saudade de você, tal, né? Sabe o que é, né? E aí, eu falei, irmão, fiquei viajando um mês a trabalho. Eu estava lá na cidade de Ubá. E lá não tem a congregação da Igreja do Senhor. Quando é igreja no Olivo de Melo, que nós vamos enviar uma equipe lá para Ubá, para levar o evangelho para os moradores dessa cidade e plantar lá a igreja de Jesus, porque Jesus quer que nós sejamos uma igreja missionária. Deus quer que usemos nossos recursos financeiros para expandir o reino de Deus. Às vezes sua visão está muito curta, e às vezes nós contribuímos pouco na oferta, porque não temos visão que nós precisamos enviar missionários, pelo menos para fazer a missão doméstica por enquanto, e quem sabe lá na frente fazer missão internacional, enviando grupos para evangelizar outros países, especialmente países de fala portuguesa, que está mais próximo de nós, Moçambique, esses lugares. Dá para arriscar um Portugal também, já está mais para a Europa lá, mas dá para arriscar também, e por aí vai. A verdade é que nós precisamos colocar em ordem as coisas restantes. Você precisa envolver mais com a igreja, participar mais, para você ver que a igreja não está tão organizada quanto você pensa e que parece. É muito bacana, tá bom, tá gostoso, eu sinto muito bem de estar junto, nós servindo junto, trabalhando junto, mas eu queria que você soubesse que ainda há muitas coisas para nós colocarmos em ordem na congregação. Desafio, e o nosso tempo já terminou ali, passando uns minutinhos. O desafio é, ponha em ordem a sua vida. Vamos pôr em ordem a nossa vida, para que a gente receba o selo da excelência como filhos de Deus. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus quer que você, filho, você, filha, seja como Ele. Você está ficando doido? Eu ser igual a Deus? Que isso, eu estou longe. Mas essa é a visão. Perdoe como Deus perdoa. Ame como Deus ama. Preocupe com as pessoas como Deus preocupa. Porque os filhos têm que ser como o pai. Põe em ordem a sua família. Como é que está a sua família? Põe em ordem a sua família, né? Põe em ordem os seus relacionamentos. Quando as coisas estão em ordem, faz um bem tremendo.
traz uma paz tão grande, faz até as nossas defesas imunológicas aumentarem, porque a desordem, ela saca na sua própria saúde. Vamos pôr em ordem nossas vidas pessoais, nossas famílias biológicas, mas também vamos trazer essa ordem, essa organização para a família de Deus, para a família da fé. E vamos juntos, trabalhando, organizando, orando, jejuando, um ajudando o outro. E aí nós vamos chegar lá. Mateus, posso fechar com a oração? Você quer? Obrigado, irmão. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos falar com o nosso Deus.